Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar da área física. Nós estamos falando das três principais áreas da nossa vida, que a primeira área é a área espiritual, a área emocional e agora a física. Essas são as três áreas mais importantes da nossa vida que nós precisamos cuidar. O primeiro passo foi que nós cuidamos, que é descobrir a nossa identidade. Nós já sabemos quem somos. Nós já estamos cuidando da nossa área espiritual. Já estamos cuidando da nossa área emocional. Agora vem a área física, que também é muito importante. Porque se eu não cuido, o físico é o meu corpo. Se eu não cuido do meu corpo, eu não vou ter disposição, não vou ter energia para eu cuidar das outras áreas. E não vou ter energia para eu trabalhar, para eu ter o convívio com a minha família. Então eu preciso, se eu quero ter saúde, eu preciso cuidar da minha área física, que é o meu corpo. E como que eu vou cuidar do meu físico? Tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico. Então eu preciso pensar no meu corpo. E não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Eu preciso cuidar do meu corpo para eu ter saúde, para eu poder se desenvolver como pessoa, para eu poder ter uma mentalidade resolvida, ter uma nova mentalidade. Eu preciso também cuidar do meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, eu não vou ter disposição para eu continuar cuidando da minha área emocional, para eu continuar cuidando da minha área espiritual. Então essas três áreas elas são tipo interligadas. Eu preciso cuidar das três. Começando pela área espiritual, que é uma das mais importantes, mas a área física também é muito importante, porque se eu não tiver saúde, eu não vou ter disposição. Então eu preciso gastar tempo cuidando do meu corpo. Muitos cuidam do corpo só pela estética, mas não é só estética, é questão de saúde. E se eu quero ter disposição, se eu quero ter energia, eu tenho que ter um corpo cuidado. Para eu ter saúde, para eu poder se desenvolver como pessoa, para eu poder crescer no que eu quero, cumprir o meu propósito nessa terra, eu preciso cuidar do meu corpo. Quando a gente tem um carro, a gente cuida bem do carro, coloca só uma gasolina de qualidade, um combustível de qualidade no carro. Você vai trocar o óleo do carro, coloca um óleo só que é recomendado para aquele tipo de motor. A gente não coloca qualquer coisa no carro, a gente cuida bem porque a gente quer cuidar do motor do carro porque o carro dure mais. A gente tem o cuidado de cuidar do carro. E muitas vezes não cuidamos do nosso próprio corpo. A gente joga qualquer coisa para dentro do nosso corpo, se alimenta mal. Pensa muitas vezes de cuidar do carro, mas não cuida do corpo. E não é só por estética, mas é para a gente ter saúde. A nossa saúde depende muito do que a gente ingere, do que a gente come. Então eu preciso me alimentar bem, tomar cuidado com tudo que eu como, comer sempre me controlando, não comer com excesso, para não ganhar muito peso, porque se a gente ganhar muito peso, a gente não vai ter disposição. Não é só uma questão de estética, mas eu não vou ter disposição. Então eu preciso cuidar do meu corpo. E o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar. E se eu quero mudar a minha mentalidade, se eu quero ser uma pessoa forte, eu preciso cuidar do meu corpo. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu como, no que eu coloco na minha boca. Comer sempre controlado o que eu como. E deixar muitas vezes de comer só industrializado, só coisas prontas, de produzir mais o que eu vou comer, fazer mais o que eu vou comer, descascar mais e desembalar menos. Essa é uma recomendação dos médicos que eles recomendam para a gente descascar mais o que vai comer e desembalar menos. Porque as coisas industrializadas todos têm conservante e muitas vezes o excesso de conservante ele vai fazer mal para o meu organismo. Esses produtos embutidos fazem mal para nossa saúde e vêm a causar até doenças pela má alimentação. Quando eu tenho uma boa alimentação, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais vigor de vida, eu vou ter mais energia para eu prosperar em todas as áreas da minha vida. Quando eu falo de prosperidade, prosperidade não está relacionada somente à área financeira. Prosperidade é eu ter, né, aproveitar a minha vida, eu ter uma vida boa em todas as áreas, é prosperidade, eu prosperar em todas as áreas da minha vida.
Que não adianta só eu ser próspera na área financeira e os outros tá tudo destruído. Então eu preciso ser uma pessoa resolvida em todas as áreas da minha vida. Eu preciso prosperar em todas as áreas da minha vida. Porque Deus, ele não me fez para eu ser infeliz. Deus me fez para eu viver a minha vida, para eu desfrutar da minha vida. A partir do momento que eu tenho uma mentalidade nova, que eu mudei a minha mentalidade, que eu penso diferente, eu vou começar a prosperar em todas as áreas da minha vida, eu vou se desenvolver como pessoa, através da minha vida eu vou poder transformar outras vidas. O propósito de Deus é usar a minha vida para que outras vidas sejam transformadas. Mas eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação. Porque a gente sabe que o excesso de sal, o excesso de açúcar e o excesso de gordura fazem mal para o nosso organismo. Então eu tenho que comer com controle. Evitar comer muito doce, evitar muito sal, evitar muita fritura, porque isso vai fazendo mal para o meu organismo. E eu não vou poder desfrutar de uma vida se eu estou doente. Então, se eu quero ter um corpo saudável, eu tenho que cuidar. Assim como eu cuido de um carro, eu tenho que cuidar do meu organismo, do meu corpo. Então, a área física, o nosso corpo, é muito importante, é uma área muito importante que nós precisamos. Uma pessoa, quando ela tá doente, ela não tem disposição para trabalhar, ela não tem disposição para curtir com a família, para ter um lazer, ela não tem disposição. Se eu quero ter disposição, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso ver bem o que eu coloco na minha boca, se aquilo é bom ou não. Eu nunca digo assim para cortar totalmente o açúcar. Muitas pessoas recomendam cortar totalmente o açúcar. Vai diminuindo aos poucos. Ou pega um dia da semana só para comer algo doce, mas não come doce todos os dias. Então eu preciso cuidar, eu preciso ter esse cuidado. Porque às vezes tem muitas pessoas que é difícil cortar totalmente o açúcar, não usar mais o açúcar. Então não é cortar, é diminuir só um dia na semana, diminuir o excesso de doces. E diminuindo aos poucos. E diminuindo tudo aquilo que é prejudicial à nossa saúde, principalmente esses produtos embutidos. Tem muito conservante e diminuindo aos poucos. A reeducação alimentar. Se eu quero emagrecer, tomar esses medicamentos não adianta. Eu preciso ter uma reeducação alimentar, me alimentar melhor. Porque eu vou sempre estar me alimentando melhor. Sempre procurando comer o que seja mais saudável, comer bastante legumes, comer frutas, comer saladas, as coisas que fazem bem para o meu organismo. Mas eu tenho que fazer essa reeducação alimentar, me alimentar de forma diferente, do mesmo jeito que eu cuidei com a minha área espiritual, com a minha área emocional, que eu fiz a faxina, limpei o meu passado, eu organizei a minha área emocional e preciso organizar o meu físico, fazer uma desintoxicação e começar a reeducar, me alimentar diferente, ter uma alimentação saudável. Não é abrir mão de tudo aquilo que a gente gosta, mas a gente comer com controle, com cuidado, cuidando do nosso organismo. E também praticar exercício físico. O exercício físico é muito importante. A gente fazer o exercício não é só para ficar bem esteticamente, mas é para ter saúde também. As recomendações dos médicos é para que a gente pratique exercício físico. A gente sabe que o sedentarismo ele leva a muitas enfermidades. Então eu preciso praticar o exercício físico até mesmo para eu poder ter mais energia. Quando eu pratico o exercício físico, eu tenho mais energia para eu trabalhar, para eu desfrutar da minha vida. Então, o exercício não é somente estética, mas é para eu ter qualidade de vida, para eu ter saúde, para eu ter disposição. Eu preciso, não necessariamente que eu preciso ir numa academia fazer exercício, eu posso fazer em casa, posso fazer uma caminhada. Não preciso fazer, posso ir começando aos poucos e ir progredindo, mas é bom eu sempre fazer algo. Não ficar sedentário sem fazer exercício, fazer algum tipo de exercício, mesmo que seja em casa. O meu corpo agradece, porque eu vou ter mais qualidade de vida. Então eu preciso gastar tempo cuidando do meu corpo e limpando, desintoxicando o meu corpo de coisas que não fazem bem. Pessoas que têm vício de bebidas alcoólicas, de cigarro, essas coisas elas vão fazendo mal para o nosso organismo.
Então a gente sempre tem que ir deixando aos poucos para deixar o vício e deixar esses vícios que geram doença. Eles vão gerar futuramente doença no nosso organismo. Então é bom eu deixar esses hábitos, essas coisas que fazem mal para o meu corpo. Se eu quero ter uma mentalidade nova, se eu quero ser uma nova pessoa, se desenvolver como pessoa, eu tenho que abrir mão dos vícios, porque são vícios que vão fazer mal para o meu corpo. Só aquele prazer ali é só no momento, mas é algo que vai fazer mal para o meu corpo. Então eu preciso pensar muito bem para eu cuidar do meu corpo. Se eu quero mudar a minha mentalidade, se eu quero ser uma nova pessoa, para eu vir a cumprir o propósito de Deus, eu tenho que deixar usar todos os hábitos que vão fazer mal para o meu organismo. Eu preciso repensar a minha vida. Eu preciso ser uma nova pessoa. E se eu vou ser uma pessoa com mentalidade nova, então eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso gastar tempo cuidando do meu corpo, fazer o que eu vou comer, buscar fazer mais o que eu vou comer. Não comer comidas prontas, industrializadas, mas fazer o que eu vou comer. Comer ali com a família, gastar tempo com a família, para a gente estar reunido como família, sentar ali na mesa com os familiares e comer juntos, se alimentar adequadamente. Também comer devagar, né? Porque as orientações dos médicos é que nunca a gente coma rápido, porque se a gente comer rápido, a gente tem que comer mais do que a gente precisa, comer devagar, mastigar bem o alimento, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, porque muitas doenças são geradas por causa da alimentação. Se eu me alimento mal, ele vai gerar doença futuramente. Se eu não pratico exercício físico, pode gerar doença futuramente. Então, esse cuidado é para eu ter saúde, é para eu ter disposição. Então, eu preciso cuidar de todas as áreas, dessas 3 áreas que são as mais importantes na minha vida. Eu preciso gastar tempo cuidando. Então, a partir desse momento que eu cuidei de todas essas 3 áreas, já sou preparada para ir para o próximo passo, que daí vai entrar a minha família. Eu já aprendi quem eu sou, a minha identidade, que eu sou filha do Pai, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu já sei quem eu sou, eu já estou praticando o que eu aprendi cuidando da minha vida espiritual, eu já estou praticando o que eu aprendi cuidando da minha vida emocional, e agora estou praticando cuidando do meu físico, da minha área física, do meu corpo. Então, o próximo passo é eu praticar tudo que eu aprendi e passar para frente, transbordar, que vai ser a minha família. O próximo passo vai ser a família. Porque é onde que eu mais convivo? Em casa, com a família. Se eu sou casada com meu cônjuge, se eu tenho filhos com filhos, se eu estou no ambiente com pai e mães, com meu pai, com minha mãe, irmãos, se tiver, mas é aquele ambiente familiar. Porque não vai ter como eu mudar de mentalidade, ser uma nova pessoa, se desenvolver como pessoa, se a minha família estiver toda bagunçada, se a minha família não estiver estruturada, não tiver ordem. Então agora, tudo que eu aprendi, eu vou ter que passar para minha família, começar a transbordar na minha família para eu arrumar o meu lar. Daí, a partir disso, eu vou começar a ter uma mentalidade nova, a desfrutar. A minha vida já vai passar a ser um desfrute. Mas eu preciso, não adianta eu só aprender e não praticar. Tudo que a gente aprende e não pratica é perca de tempo. Não acrescentou nada na minha vida se eu aprendi algo, mas eu não pratiquei. A gente acaba esquecendo. Então, tudo que eu aprendo, eu tenho que praticar, eu tenho que pôr em prática para que ele venha se consolidar e ele venha fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, eu tenho que praticar. Então, se eu aprendi, já descobri a minha identidade, sei quem eu sou. Estou cuidando da minha área espiritual, da minha área emocional, do meu físico. Agora eu tenho que passar para frente para os meus familiares para eu acertar a minha casa. Não tem como eu prosperar na minha vida, em todas as áreas da minha vida, se a minha casa está uma bagunça. Então eu preciso agora transbordar tudo aquilo que eu aprendi, transbordar na minha família para eu estruturar a minha família. Então por isso que é importante essas 3 primeiras áreas da minha vida, porque essas 3 primeiras áreas diz eu como pessoa. Agora vai entrar a família, vai entrar outras pessoas. Então por isso que eu tenho que primeiro cuidar de mim, cuidando do meu corpo, né? Cuidando de mim em prioridade,
Agora, depois, vem terceiro, vem a família, vem outras pessoas. Mas para eu poder cuidar da minha família, para eu poder organizar minha família, já tenho que estar estruturada para eu poder fazer isso. Já estou fortalecida espiritualmente, já estou fortalecida emocionalmente, porque eu já fiz aquela faxina, limpei, agora eu sei equilibrar minha área emocional, eu estou equilibrada porque eu não carrego mais excessos. Tudo o que acontece eu vou ressignificando. Estou cuidando do meu físico, eu tenho energia, eu tenho força, eu tenho disposição. Então agora eu vou transbordar tudo isso que eu aprendi na minha família para eu estruturar a minha casa, o meu lar. Então, por isso que, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim. Que se eu não estiver bem, como que eu vou poder acertar a minha casa? Como que eu vou poder organizar a minha casa se eu não estiver bem como pessoa? Então, por isso que o mais importante, as 3 áreas importantes, é eu primeiro, em primeiro lugar, cuidar do meu eu como pessoa. Se desenvolver como pessoa, mudar a minha mentalidade como pessoa para eu poder acertar a minha casa. Porque não tem como progredir, não tem como eu ter energia para cumprir o propósito de Deus se eu tiver uma casa toda bagunçada. Eu tenho que ter uma casa, um lar, uma família estruturada para eu poder viver o propósito de Deus. E eu só vou ser realizada, feliz, resolvida quando eu for viver aquilo que Deus planejou para minha vida. Então, por isso que eu tenho que organizar todas as áreas, essas 3 áreas que são mais importantes da minha vida, para eu estruturar a minha vida, para eu poder transbordar na minha família, para eu poder, quando eu tiver uma família estruturada, aí eu vou poder desfrutar. E eu vou poder crescer como pessoa, se desenvolver como pessoa. Em qualquer área da minha vida eu vou estar desenvolvida como pessoa e eu vou poder ajudar outras pessoas. Uma pessoa ferida não consegue ajudar outras pessoas. Então, se eu não cuido dessas 3 áreas da minha vida, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito e eu não vou conseguir ajudar outras pessoas. Com a pessoa machucada, uma pessoa ferida, ela não tem condições de cuidar de outras pessoas. Eu só vou poder ajudar outras pessoas a partir do momento que eu cuidei da minha vida em primeiro lugar. E o propósito de Deus na minha vida é transformar outras vidas. Geralmente Deus dá um dom para a minha vida, não é para eu me beneficiar, não é só para eu ser abençoada. Deus ele me dá o dom para eu ajudar outras pessoas, para eu abençoar outras vidas. Então eu preciso cumprir esses 3 passos, que são essas 3 áreas, para eu poder viver o propósito de Deus, para eu poder viver aquilo que Deus planejou para minha vida. Então, em primeiro lugar, eu preciso estruturar eu como pessoa, cuidar dessas 3 áreas, para eu me fortalecer, para eu mudar minha mentalidade, para eu ver as coisas diferentes, para eu poder cumprir o propósito de Deus e para poder cumprir a minha missão e ajudar outras pessoas, transformar outras pessoas. Isso acaba sendo uma corrente, tipo uma cadeia, uma corrente. Eu vou transformada, eu vou ajudar outras pessoas transformadas vão ajudar outras pessoas e assim o mundo vai sendo transformado. É como se fossem as formiguinhas vão carregando as folhas, mas eles trabalham em equipe. São todas as formiguinhas levando as folhas, é equipe. Então, quando eu busco viver o propósito de Deus, eu transformo a minha vida e depois eu vou partir para transformar outras vidas. A minha vida é abençoada e outras vidas são abençoadas através da minha vida, porque Deus, ele não me deu dons para eu guardar para mim. Ele não me deu dons para eu, quando eu morrer, levar comigo. Ele deu dons para que eu abençoe outras vidas, para que eu transforme outras vidas. E o propósito de Deus para minha vida é para que eu venha transformar outras vidas. E para eu poder transformar outras vidas através da minha vida, porque Deus ele vai usar a minha vida para impactar outras vidas, mas eu preciso estar resolvida. Eu preciso mudar minha mentalidade, ser uma pessoa estruturada. E só quando eu vou buscando em Deus que eu vou poder ser uma pessoa estruturada. Então eu preciso, em primeiro lugar, descobrir a minha identidade, cuidar da minha área espiritual, da minha área emocional e do meu físico. Agora eu tô uma pessoa fortalecida, eu vou poder transbordar, transformar outras vidas. Então por isso que é importante. Eu preciso me fortalecer espiritualmente
para eu não me abalar, porque quando a gente vai mexer com pessoas, vai cuidar de pessoas, a gente alguém pode tentar me ferir. Dependendo das pessoas machucadas, geralmente as pessoas machucadas elas tendem a ferir. É como um animal, se o animal ele tiver ferido, ele não vai querer que você cuide dele. Ele vai querer se defender. Esse é o normal do ser humano. Você está machucado, ele vai querer se defender. Então eu preciso estar estruturada, com a mentalidade nova, resolvida, para eu poder estar forte. Que se eu for tentar ajudar alguém, se a pessoa tentar, essa defesa da pessoa não vai me ferir, porque eu já conheço o passo a passo, eu já estou resolvida. É por isso que eu tenho que me fortalecer antes. Se eu quero viver o propósito de Deus, eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que estar resolvida como pessoa. Eu tenho que estar curada, transformada, ressignificar a minha vida. Eu estava numa posição de machucada, agora eu ressignifiquei a minha vida, reestruturei. Agora eu posso ajudar outras pessoas. Com tudo que eu aprendi, eu posso ensinar outras pessoas, transbordar em outras vidas. Então, por isso que eu tenho que passar por esse passo a passo, primeiro pessoal, para depois ir para a família. Que primeiro eu tenho que resolver eu como pessoa, para depois a minha família. Com Deus, a gente tem uma hierarquia. Primeiro lugar na minha vida é Deus, depois eu. Se eu for casada, o meu cônjuge, depois os meus filhos e depois os outros familiares. Então, primeiro Deus, depois eu, depois que vem outras pessoas. Deus, prioridade, por isso que a gente cuida em primeiro lugar da área espiritual. Deus tem que ser primeiro na minha vida. Primeiro, sempre eu, depois eu, tenho que cuidar de mim primeiro. Depois que vem, se eu sou casada, o cônjuge. E se eu não sou casada, né, daí vem o meu pai, mãe, irmãos. Mas eu sou primeiro, segundo, primeiro Deus e eu segundo. A gente nunca pode trocar essa ordem, né? Colocar filhos antes, marido antes. Nunca posso colocar antes. Sempre eu. Primeiro Deus, depois eu e depois que vem o esposo e depois filhos. Essa é a ordem de Deus para minha vida se eu quero viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não posso trocar, né? Que tem muitas vezes muitas pessoas colocam os filhos como prioridade, ou às vezes o esposo como prioridade, ou às vezes os pais como prioridade. Não, primeiro Deus, depois eu. Por isso que eu tenho que cuidar primeiro dessas áreas da minha vida para eu estar uma pessoa resolvida, para agora sim eu poder ajudar outras pessoas. Então, eu tenho que cuidar desse passo a passo. E todas essas áreas são importantes. Tanto a área física, emocional, quanto a espiritual. Todos são importantes. E uma depende da outra. Se um não estiver bom, não tem como. Então, eu preciso cuidar das três. Por isso que são as três áreas mais importantes. Tem muitas outras áreas na minha vida, mas essas são as fundamentais para me alicerçar, para eu estar fortalecida, para eu poder viver o que Deus tem para minha vida, para eu poder viver o propósito de Deus. Então eu tenho que cumprir esse passo a passo. Eu tenho que cuidar dessas três áreas, para eu me fortalecer, para eu me curar, para eu poder transbordar em outras vidas. Então é isso, então as três áreas mais importantes é isso. Então agora o próximo passo vai ser eu passar tudo o que eu aprendi para minha família, para eu transformar minha família. Então o próximo passo agora é estruturar a minha família. Para eu ser uma pessoa totalmente resolvida, eu tenho que ter uma família estruturada. Espero que eu tenha explicado certinho, então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe, beijão no coração. Tchau, tchau.